Eu dou a vida eterna para as minhas ovelhas. Bom dia, irmãos. Nós estamos no quarto domingo da Páscoa e esse domingo é conhecido como Domingo do Bom Pastor. E como não olhar agradecido a Deus por nos ter dado agora um bom pastor, o vigário de Cristo sobre essa terra, como dizia Santa Catarina de Sena. Eu tive a graça de poder estar ali na praça e quando foi pronunciado o nome do novo Papa, Leão, eu me recordei do primeiro Leão, Papa da história, ali no século V, e me recordei de uma frase que foi dita no Concílio de Calcedônia, aonde para a discussão sobre as duas naturezas perfeitas de Cristo, a Assembleia aclamou unanimemente: Pedro falou pela boca de leão. E é uma graça muito grande saber que Pedro, a igreja continua falando pela boca de leão, e agora o nosso Leão 14. Então, realmente, esse domingo do Bom Pastor não tem como não começar fazendo uma menção a este fato, que Pedro continua falando pela boca de leão, e agora falará pela boca do nosso atual Papa, Leão 14. Bem, irmãos, então nós sempre lemos no quarto domingo trechos do capítulo 10 de São João. Mas para poder entender o texto de hoje, é importante voltar lá nos versículos 22, 23, para entendermos o contexto do evangelho de hoje. Jesus ele se encontra em Jerusalém na festa da dedicação. Essa vai ser a última vez que Jesus vai em Jerusalém antes da sua entrega final. E já nesses versículos nós vemos que fazia inverno em Jerusalém, ele estava no templo, na parte do pórtico oriental, ou do pórtico de Salomão, e estando ali os judeus o cercam e pedem para que ele se manifeste abertamente sobre a sua identidade. Se ele é o Messias, que ele o diga. E Jesus responde aos judeus dizendo: olha, eu já respondi tantas vezes sobre isso, vocês que não foram capazes de me escutar, vocês que não foram capazes de entender. E Jesus hoje começa então o trecho que nós lemos dizendo: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Vocês não podem ser as minhas ovelhas porque eu já tenho dito quem eu sou, o que eu quero fazer com vocês, e vocês não me escutam. E Jesus, se a gente prestar atenção no texto de hoje, breve, ele não vai responder, mas ele vai manifestar o que ele fez e o que ele vai fazer para que, assim, olhando, ninguém possa ter dúvidas de que ele é o Salvador, é o Messias. E Jesus, então, hoje, ele vai fazer essa clara distinção. Esses judeus que o cercam para poder colocar à prova, eles não acreditam porque não escutam a voz. E é próprio da condição de discípulo, de ovelha de Cristo, escutar. Mas antes de entrarmos naquilo que Jesus faz, São João Crisóstomo tem um texto belíssimo sobre o bom pastor. Ele vai dizer: Jesus é ao mesmo tempo porta, pastor e ovelha, diante de cada papel que ele assume. Quando ele se oferece ao Pai, ele se faz porta, porque ele abre para nós uma via de acesso, de comunhão e de amizade com Deus. Ele é pastor quando ele cuida de nós através das suas palavras, através dos milagres, através dos sacramentos, da igreja, mas ele também é ovelha, porque ele se ofereceu em sacrifício para pagar a nossa dívida. E ele diz: eu dou a minha vida livremente. Visto isto, irmãos, nós precisamos olhar agora nessa primeira frase do Evangelho de hoje, que é belíssima. Ele vai dizer: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Ou seja, faz parte da condição de rebanho a obediência a Cristo, porque é na obediência que se forja a fé. Nós nos colocamos debaixo daquela palavra de Cristo. Todos os dias a igreja recomenda, no invitatório da liturgia das horas, a rezar o Salmo 94. E lá diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Como nós precisamos suplicar isto, de não endurecer o coração, de não ficar mais estéril e anestésico diante dessa palavra de Deus que ressoa e que nos chama a cada dia. Mas depois diz esse primeiro versículo: eu conheço as minhas ovelhas.
E este é um segundo aspecto do pastoreio de Cristo. Ele nos conhece. Ele conhece aqueles que são seus, conhece pelo nome. Basta recordarmos que quando o ressuscitado pronuncia o nome de Maria, ela se recorda quem ele é, porque o Senhor sabe o nosso nome, porque é através desse nome que ele estabelece essa relação de intimidade conosco. Santo Agostinho, também comentando sobre esse texto, ele vai dizer, fazendo recurso à carta de São Paulo aos Efésios: o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Na sua presciência, ele já sabia quem seriam as suas ovelhas, mas também já sabia quem seriam os lobos dentro do redil. Mas aqui Santo Agostinho, depois ele vai refletir. Ele nos conhece, mas nós não nos conhecemos, porque nós não sabemos se somos ovelhas ou se somos lobos. Ele vai dizer, existem muitas ovelhas que estão fora do redil, ou seja, muitos que agora estão nas garras da luxúria, mas depois serão castos. Muitos que agora blasfemiam contra Cristo e contra a verdade, mas no futuro crerão em Cristo. Muitos que agora estão embriagados, mas depois serão sóbrios. Muitos que roubam os bens alheios, mas depois serão generosos e pobres. Do mesmo modo, muitos que estão hoje dentro do redil, louvando o Senhor, no futuro irão blasfemá-lo. Muitos que hoje são castos vão se tornar fornicadores. Muitos que são sóbrios, depois vão se afogar no vinho. Muitos que hoje estão de pé, depois irão cair. Realmente nós não nos conhecemos. Só o bom pastor, que nos escolheu desde a fundação do mundo, sabe quem nós somos e sabe o que nós podemos ser. E é por isso que ele não cessa de derramar a sua misericórdia e a sua graça para nós, para nos sustentar, para nos fazer nos conhecermos, para nos atrair ao bem e à verdade. Irmãos, nós precisamos sempre pedir ao Senhor: ajuda-me a conhecer-me. Eu não sei quem eu sou, eu não sei até onde eu posso chegar, eu não posso acreditar em mim de modo irreversível, porque eu sei das inclinações que o pecado deixou em mim. Ajuda-me a conhecer-me, ajuda-me a manter-me fiel a Ti. E depois diz o texto, as ovelhas seguem o Senhor. A imitação de Cristo é própria das ovelhas. São Pedro, na sua carta, disse: Cristo sofreu por nós, deixando-vos um exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. Mas também o próprio Jesus disse na última ceia: dei-vos o exemplo para que também o façais. E aqui existe uma particularidade do pastoreio de Cristo. Normalmente os pastores iam atrás das ovelhas, gritando para elas continuarem a andar e não ficarem firmes no caminho. Mas Jesus aqui vai à frente, conduz todos os homens à verdade, mostra o caminho que as ovelhas devem fazer. Mas também aqui, Jesus disse no Evangelho de Mateus que Ele nos envia como ovelhas em meio aos lobos. Que pastor faria isso se antes mesmo Ele não tivesse sido feito ovelha? Para nos mostrar como vencer as seduções do mal, as tentações no deserto deste mundo. Realmente esse bom pastor vai à frente, ele faz uma estrada. Nós não temos que inventar, nós não temos que fazer projetos mirabolantes de pastoral, nós devemos seguir o Evangelho. E aqui nós também precisamos pedir ao Senhor, por que algumas ovelhas não seguem o Senhor? Por que não conseguem ver essa estrada? Não bastaria abrir os olhos? Já que elas não escutam a voz do Senhor, por que não abrem os olhos? E aqui nós precisamos entender, alguns homens não são capazes de viver debaixo da fé, porque neste mundo nós não caminhamos pela visão, como diz São Paulo, nós caminhamos por uma palavra, pela vida de fé. Não podemos fazer como o mestre Tiliedia do Pinóquio, que vê aquele pedaço de tronco, escuta aquela voz que o chama e não consegue ver mais do que um simples pedaço de madeira. Nós precisamos ver toda a potencialidade, toda a graça que Deus tem colocado na nossa vida. E por fim, diz o texto, Jesus diz: eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Aqui está, o Senhor recompensa aqueles que seguem o Senhor. Ele nos dá a vida eterna. Primeiro ele dá a vida biológica, para que depois pudesse dar a vida eterna. É como se fosse uma moeda de troca. Ele dá a sua vida, para depois nos dar
uma vida que não tem fim. E é por isso que nós somos chamados agora a ter fé e esperança nesta vida eterna. O Senhor nos coloca nas mãos do Pai. E aqui está o nosso lugar de segurança. É saber que, independente daquilo que eu estou atravessando, o bom pastor já escreveu o meu nome nas mãos do Pai eterno. E é por isso que eu continuo nessa mansidão e nessa inocência de quem sabe que o Pai está esperando. Meus irmãos, tenham todos uma boa semana e que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E acompanhemos Pedro, acompanhemos o leão, porque esse leão que ruge como uma ovelha mansa, que nos conduz às verdes pastagens. Boa semana.